Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a segunda parte com o tema divórcio e segundo casamento. Eu não tinha nem intenção de fazer um segundo, mas depois de tantas perguntas que foram feitas, de tantas coisas que aconteceram, diga-se de passagem, coisas muito boas, então eu resolvi fazer um segundo vídeo e hoje estou gravando aqui da minha sala. Vamos ler Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Irmão, se nós observarmos só esse... Está muito quente aqui hoje. Nossa Deus. Se nós se nós observarmos só esse texto aqui, já temos aqui uma cartilha para que vá bem um casamento, né? Eu sei que tem pessoas que gostam e fazem até um trabalho bem feito, bem legal sobre encontro de casais, família, casamento blindado, casados para sempre, alguma coisa assim, eu acho interessante. Mas se pregarmos a palavra, se observarmos as escrituras sagradas, se falarmos do evangelho, ensinar na igreja, nós vamos ter com certeza uma vida em tudo, né? Não só no casamento, mas em tudo, uma conduta reta diante do Senhor. O problema é que não observamos, muitas vezes não é pregado, não é ensinado, e torna-se difícil uma vivência bíblica porque não tem ensinamento, né? Ou tem ensinamento, mas as pessoas não buscam estar nesses ensinamentos. Muito bem. Foram feitas várias perguntas, várias questões foram apresentadas neste último vídeo. Eu fiquei muito satisfeito, eu fiquei louvando ao Senhor por algumas pessoas, você pode ver depois no comentário do vídeo anterior, que falaram que tiveram paz ao ouvir, ao estudo que eu ministrei, né? E uma especial disse que já estava casada há 13 anos, estava com uma pessoa que há 6 meses foi salva por Jesus, há 3 meses batizado nas águas, e ela não estava tendo paz no seu segundo casamento, há 13 anos já. Eu não sei o contexto que houve antes, mas isso que ela me contou. Está escrito no canal, no comentário do último vídeo, primeiro deste vídeo, dessa série. Então, o que aconteceu? Ela chegou em casa chorando no dia anterior, um dia antes de eu gravar aquele vídeo, e disse que eu ouvi o vídeo e Deus lhe colocou paz. Ela teve paz no coração. E só uma curiosidade, que aquele vídeo eu gravei um dia antes, e não foi o áudio, perdi tudo que eu tinha feito. Aí no dia seguinte, estudei mais um pouco e gravei de novo, que foi para o canal. Então foi bênção de Deus para a vida de algumas pessoas que estão comentando lá. Então, voltando aqui ao texto, nós temos aqui um texto em Efésios que, se observado, nós vamos ter êxito no casamento. É claro que depois da queda tudo fica diferente, ficou diferente. Eu falo isso no primeiro vídeo e até em vários sermões. No princípio não foi assim, né? Deixará o homem sua mulher, seu marido, ou seus pais, e vai unir sua mulher, e vão ser uma só carne. Mas por que o divórcio? Por que a separação? Por causa da dureza do coração. Em que circunstâncias? Quando houver porneia, imoralidade sexual. Deixei bem claro no primeiro vídeo, não vou ficar repetindo aqui muito não. Então aqui tem uma cartilha. A mulher é sujeita ao seu marido, como ela deve ser sujeita ao Senhor Jesus, e o marido tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a sua esposa e se entregou por ela. Se você amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a ponto de morrer por ela, no lugar dela, então vai ter um casamento abençoado, né? E se a mulher for sujeita, esse sujeito aqui não é capacho, vocês entendem bem, né? Eu não quero perder muito tempo nos detalhes, porque eu tenho 2 respostas para falar aqui, acho que vai ser bastante interessante gastar mais tempo nelas. Olha bem,
Em 2 Pedro, em 1 Pedro 3, verso 7, diz que nós temos que tratar a mulher, com maridos, tratem com respeito às suas mulheres, né? Colossenses 3,19, não trateis com desprezo, não irriteis as suas mulheres, com aspereza, aliás, não irriteis a sua mulher. Então, a mulher, ela tem um papel fundamental no casamento, em que ela é a auxiliadora, é a ajudadora, é aquela mulher sábia que ajuda, que edifica a casa, mas o marido tem o compromisso e a ordenança do Senhor de amar a esposa e de entregar-se por ela, né, a ponto de morrer por ela. Então, nós observamos no primeiro vídeo alguns motivos para que possa ter divórcio. Embora não seja o plano original, Deus não tem prazer nisto, mas por causa da dureza do coração, Deus deu a carta de divórcio, ali Moisés deu a carta de divórcio, por causa dos homens que repudiavam. Vai repudiar, você tem que dar divórcio. Aí está livre do seu casamento. Então, nós observamos naquele dia, em 1 Coríntios 7,15, quando o marido ou a esposa descrente não quer continuar no casamento com o crente, ele quer seguir o seu caminho, que vá. E que ela, então, fique livre, porque Deus nos chamou para a paz. Quando houver, no caso, a imoralidade sexual, Mateus 5, 31, 32, e também Mateus 19, 6. Aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por porneia, imoralidade sexual, comete adultério. E casar de novo, comete adultério. E nós observamos lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, que quando alguém casasse, não achasse coisa interessante demais, quisesse se separar da mulher, deveria dar carta de repúdio ou de divórcio, né? E que são duas palavras diferentes. Uma é a apoluo, que é para divórcio, para repúdio, e apostasion, para divórcio. Repúdio, em grego, apoluo. Divórcio, em grego, apolion. Então, o divórcio, então, encerra o casamento. Muito bem. Tendo dito isto, nós vamos observar aqui algumas coisas que foram feitas, algumas perguntas que nos fizeram, e uma delas ficou clássica até no vídeo, e até perguntando pelo WhatsApp, se casou de novo, necessário se faz de separar do segundo cônjuge, de forma alguma, querido. Né? Você deve se dobrar diante do Senhor, pedir perdão por eventuais erros que tenham sido cometidos, porque no casamento as pessoas costumam apontar um ou outro, mas os dois fazem parte do casamento, são dois numa só carne. E quando tem um divórcio, os dois erram, de alguma forma. Ah, mas eu não traí. Tudo bem, mas alguma coisa acontece, talvez você foi um bom marido, mas, enfim, não estou querendo julgar que a pessoa que errou por causa do outro, né? Eu já vi a história de um irmão, até um pastor, que adulterou, e depois se reconciliou, tudo certo, a esposa aceitou ele, e depois eles, uma conversa comigo, disseram que era por tanto ela falar que ele estava traindo ele, e ele não estava, que ela lançou uma maldição nele, ou seja, as palavras têm poder, aquela história de palavra tem poder, ela jogou uma maldição nele, e tanto ela falar que ele tinha amante, que ele foi e arrumou uma. Não, arrumou porque quis. Tem nada a ver com a palavra dela, que a palavra que tem poder é a palavra de Deus. Então aí começa aquela conversinha, não, eu que sou culpado dele ter ido ter uma amante, a mulher dizia. Não, ele foi porque ele quis, né? Não, foi o diabo, não, é obra da carne. O coração do homem procede adultérios. Então, nós temos que ser maduros e verdadeiros nesse ponto, meu irmão. Você errou e foi porque quis. Quando não quer, dois não brigam. Então, primeira resposta, se eu casei de novo, divorciei e casei de novo, fica com a pessoa, fica claro, dobre seu joelho diante do Senhor, não sei o que houve, peça perdão. Eu disse bem claro no outro vídeo, ele é poderoso para perdoar. Eu quero falar mais no finalzinho sobre a grande misericórdia do Senhor. Esse vídeo aqui é para falar bem da misericórdia do Senhor e você vai entender bem isso. Então fique com o seu cônjuge, no caso do segundo. Eu espero que nunca aconteça um divórcio com você. É algo terrível, é algo pesado, é algo que machuca, que tem circunstâncias, que tem implicações. Dependendo da circunstância, você tem problemas de várias áreas. Tem pessoa que tem problema psicológico, sem contar o secundário, que é a parte que eu considero secundária, que é a parte financeira, né? Visão de bens, etc. E uma série de coisas que acontecem muitas vezes. Mas eu achei bem interessante uma pergunta que foi feita, num comentário, e alguém perguntou no meu canal, assim, lá no vídeo. Bom, então por que João Batista repreendeu o Herodes, dizendo que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão? Né? Vamos ler esse texto? Está lá em Marcos 6. Marcos 6, 22. Eu lendo essa aqui na NA agora. Marcos, capítulo 6,
versículo 22, diz assim a Sagrada Escritura. Marcos 6, 22. Vou ler o 21. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais, militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista, porque Herodes já havia prendido João Batista. Veja bem. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem, e enviando logo o executor, mandou que trouxesse a cabeça de João. Ela foi, decapitou, e trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e por sua vez entregou à sua mãe. Bom, e aí os discípulos de João vão lá e enterram João. Mas se você voltar um pouquinho, observe o versículo 14 de João 6. E chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. E outros diziam: é Elias, ou ainda o profeta, etc. Herodes, porém, ouvindo isso, não, disse: é João, porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias. Olha bem essa palavra aqui, ó, verso 17, grava isso. Por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado, pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Outra versão vai estar escrito: não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Então, observe bem o versículo 17. Não é lícito, olha aqui, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, com o qual Herodes havia casado. Então casou. Olha bem aqui. Pois João lhe havia dito: você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Está vivendo maritalmente. Mas o próprio João diz: é mulher do seu irmão. Mas peraí, se divorciou, está casado, não é? Então aqui cria-se uma barreira, tal, mas peraí. Se casou porque divorciou. Eu deixei bem claro que se divorciou, o casamento está desfeito. Se o casamento está desfeito, você pode casar com outro. Observando aquele preceito, por causa de porneia e imoralidade sexual. Ponto. No verso 17, eu vou repetir: porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão. Olha o que o texto está dizendo. Mulher do seu irmão. Olha, eu vou ler aqui na Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Marcos 6. Olha o que está dizendo. Olha o texto. É o mesmo texto, só que são duas versões aqui. 6,17. Porquanto mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Foi morar com ela. Olha bem. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. E Herodias, ela procurava 19 aqui, né? Herodias o espiava e querendo achar um jeito de matá-lo. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, e atentando de boa mente o ouvia. Mas Herodias odiava ele. Né? E no dia natalício de Herodes, foi feito um banquete. Herodes, sabe em outro texto, né? Com seus convívios ali, com seus convidados, bebendo, se alegrando. Aí entra, segundo Flávio Joséfo, a filha de Herodias se chamava Salomé. Tem uma outra Salomé, lá em Mateus, lá nos evangelhos também, não é esta. Essa aqui, segundo os historiadores, e principalmente Flávio Joséfo, era Salomé, filha de Herodias. Então ela entrou dançando e alegrou, né? E alegrou o coração de Herodes, de maneira que ele viu tudo aquilo e disse: olha, pede-me o que você quiser. O que você me quiser, eu vou te dar. Cheio de gente, os militares, os políticos, os ricos, enfim, aquela turma toda, e diante de todos ele não podia voltar atrás na sua palavra. Pede o que você quiser que eu vou lhe dar. Então, até metade do reino eu não te nego. Ela disse, perguntou para sua mãe, Herodias, Salomé foi consultar a sua mãe, ela disse: eu quero a cabeça de João Batista, num prato. E por causa de todo mundo que ele tinha dito,
sua palavra não podia voltar atrás, ele era o rei ali. Então mandou que os executores fossem até o cárcere, decapitassem João, colocassem no prato a cabeça dele e trouxessem diante de Herodes, e ele entregou para a menina, que entregou para a mãe, e assim vocês conhecem a história. E os discípulos de João foram lá e sepultaram João. Pois bem, o que acontece aqui? Nós precisamos conhecer o contexto histórico para nós não ficarmos perdidos no tempo. Temos que saber qual é o contexto aqui, como é que é essa situação. Se você falar de Herodes, você vê vários Herodes, né? Herodes o Grande, o tetrarca, Antipas, então tem que tomar cuidado com isso. Qual Herodes está citando aqui? O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto aqui? Vamos analisar? Vamos falar primeiro de Herodes o Grande, que reinou entre 37 a 4 depois de Cristo. Esse Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as crianças, que os magos tiveram com ele, né? Nasceu um rei, assim se assado, ele mandou que matassem então as crianças de 2 anos para baixo e assim foi essa questão de Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, ele era pai de Herodes Filipe e também de Herodes o tetrarca, que é esse da história aqui de Salomé, de Herodias. Herodes Filipe I, filho de Herodes com Mariane, casou-se com Herodias, filha de Aristóbulo. Então, Herodias era filha de Aristóbulo. Presta bem atenção. Seu meio-irmão, tio de Herodias. Então, Herodias casou com o seu tio. Vamos lá. Ele foi pai de Salomé, que, influenciado pela mãe, mandou que decapitasse a João. Então, esse Aristóbulo era pai de Herodias, que era mãe de Salomé, que dançou diante de Herodes o Grande. O Grande não, Herodes tetrarca, que era irmão de Filipe I. Herodes Filipe I. Vamos lá. Herodes Arquelau, filho mais velho de Herodes o Grande, como Altace, reinou por pouco tempo, é um outro Herodes. Agora, Herodes Antipas era o filho mais novo de Herodes com Altace, conhecido como Herodes tetrarca. Esse aqui é para quem a moça dançou. Casou-se com Herodias, a esposa de seu meio-irmão Herodes Filipe I. Então pensa em Filipe, Herodes tetrarca. Né? Tetrarca porque cuidava de uma quarta parte. Herodes Antipas, ou o tetrarca, tomou a esposa do seu meio-irmão, que também era sua sobrinha. Presta bem atenção. Herodias era filha de Aristóbulo, sobrinha de Filipe, portanto também sobrinha do tetrarca, do Herodes. Ele governou, então, esse Herodes, ele governava sobre a Galileia e sobre umas regiões ali no tempo de Jesus, né? Pérea ali, no tempo de Jesus. Foi ele que executou João Batista, nós lemos agora há pouco, né? João 6, de 14 a 29. E tem outros Herodes, Herodes Filipe II, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, e vai aqui uma linha de Herodes. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou citando essa questão aqui? Porque a pergunta foi feita, por que João Batista, então, recriminou, condenou, repreendeu Herodes, o tetrarca? Porque Herodes havia tomado a mulher do seu irmão e foi morar com ela como marido. Casou-se com ela, mas ela era a mulher do seu irmão. Mas se houvesse um divórcio, vamos ver o contexto. Sempre nós devemos observar o contexto. Toda vez que não se observa o contexto, pega um texto e lê e não observa o contexto, salvo alguns textos que já fica muito mais claro, mas tomando cuidado de observar o contexto, não se comete erros, e erros graves muitas vezes. Por que Herodes, então, foi repreendido por João Batista? Por causa do divórcio, por causa de ter casado de novo? E algumas pessoas ficam preocupadas, poxa vida, se João Batista repreendeu Herodes, e Herodes não era nem judeu, Herodes era um rei romano, tal. Vamos observar alguma parte do contexto histórico. Herodes o Grande, o pai do tetrarca, o pai de Filipe, o pai de Aristóbulo, era idumeu, descendente dos edomitas, um povo que morava ao sul de Israel. E esse Herodes, convertido ao judaísmo, então ele, não sendo israelita, ele não tinha direito nenhum ao trono, mas com a ajuda do Império Romano conquistou o poder em 37 a.C. Esse é o pai do tetrarca, para quem a moça dançou. Herodes, então, se tornou um vassalo de Roma, com domínio sobre os judeus.
O tetrarca, esse que prendeu e matou João, seguia nessa linha aqui. E o que é o Idumeu? É de origem, ou da linhagem de Esaú, de Edom, de Esaú. E não era israelita. Mas diz o texto, diz a história, que ele se converteu ao judaísmo e houve construção de templo, fez uma série de coisas ali, né? Se você pegar a história dos Herodes, você vai ver que houve perseguição e algumas coisas que eles fizeram, enfim. Então vamos lá, para resumir aqui, para tomar um rumo aqui. Herodias, mãe de Salomé, a que dançou, segundo Flávio José, era o seu nome Salomé. Herodias era neta de Herodes o Grande, logo Salomé era bisneta de Herodes o Grande. Herodias casa com seu tio, né? Ela casa com seu tio, Herodes Filipe. Deixa seu tio e casa-se com Herodes tetrarca. Herodes vai e toma ela por esposa. Salomé, filha de Herodias, bisneta de Herodes o Grande, é o que dança diante de Herodes, o qual ele faz aquela promessa de dar metade do reino, o que ela pedisse, até metade do reino. E ela pediu a cabeça de João Batista. Onde está o grande problema aqui, entre todos que eu posso citar? Note comigo Levíticos 18, de 6 a 18, e aqui nós vamos começar a destrinchar essa charada aí, né? Se eu posso chamar assim. 18, de 6 a 18. Depois você lê todinho ele, para dar mais contexto, mas para ganhar tempo eu vou ler a partir do 18, do 6. 18, 6. Levítico 18, 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de seu pai e de sua mãe, ela é sua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Lembra que eu falei de vários pecados como o de porneia, uniões entre parentes, consanguíneos e tal, no outro vídeo? Volta lá e vê depois. Não descobrirá a nudez da mulher de seu pai, é nudez de seu pai. A nudez da sua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, seja irmã ou meia-irmã, nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do seu filho, ou filha da tua filha, a sua nudez não descobrirá, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parente do teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de seu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher do teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. Aqui já pegou antes, mas aqui fica mais forte. A nudez ou a intimidade não se relacionará. A nudez aqui quer dizer não se relacionará. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha do teu filho, sua sobrinha, nem a filha da sua filha, sobrinha, para descobrir a sua nudez. Parentação, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com a sua irmã, para fazer a sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela e da sua vida, né? Vou ler só aqui em Levítico também, mas na versão, na Nova Almeida atualizada, Levítico 18, vou ler só o 16. Cadê o 16 aqui? Olha bem. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Esse é um direito que somente ao seu irmão, que somente seu irmão tem. Então, como ele estava no preceito da lei, seguindo o Herodes o Grande, ele estava naquele conceito ali, naquele contexto, então, justamente, era uma sociedade corrupta, perversa, tinha de tudo que você possa imaginar de pecados de ordem sexual e entre outros, só que João Batista repreendeu um que estava fazendo uso da lei, segundo os historiadores, que era a linhagem que ele seguia. Entre aspas, vamos dizer assim, né? Para ganhar a amizade do povo e tal. Então João Batista repreendeu, porque o padrão do reino é diferente. Então João Batista repreendeu. Não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Baseado aqui, olha. A nudez, vou ler aqui na Nova Almeida, 18 e 16. Olha bem. Não tenha relação com a mulher de teu irmão.
Esse é um direito que somente o seu irmão tem, né? E não havia nem divorciado. Porém, se tivesse divorciado, mesmo assim, estava seguindo o preceito da lei. Dentro do preceito da lei, era isso que acontecia. Então, João Batista, com toda certeza, poderia realmente repreender o que estava sendo ali perante a lei. Herodes estava em falta. Então, resolve-se uma questão aqui. Então, primeiro, a pessoa que casou, segundo casamento, tem que deixar o seu segundo casamento? Não, não tem. Qual é a questão de Herodes? Porque Herodes havia tomado a esposa do seu irmão, que ali já havia vários pecados junto ali, porque era tio. Por que não foi repreendido a Agripa? Bom, o texto não me diz, mas repreendeu Herodes, que era o rei, estava em destaque, em evidência, o tetrarca ali. E ele foi o quê? Repreendido porque havia várias coisas ali. Entre uma delas era não deitarás com um parente, e ela era sobrinha. Então observa, o Filipe, Herodes Filipe, era tio e tornou-se marido de Herodias. E Herodes o tetrarca era cunhado e tio. Depois, Herodes o tetrarca passou a ser marido e tio, continuou sendo tio, lógico. E o Herodes Filipe passou a ser, além de ser tio, passou a ser ex-marido e agora cunhado. Ele era marido, agora passou a ser cunhado da esposa, da ex-esposa, no caso. Então, olha só que, como fala na minha terra, que angu de caroço. Sem dizer que não era lícito ter relações entre parentes consanguíneos e não deitar-se com a mulher do seu irmão. Aqui está a resposta para essa questão. Por isso, João Batista o repreendeu. E agora tem outra questão que eu quero levar aqui diante dos irmãos, que normalmente, naturalmente, nós apontamos a parte traída, a parte afetada, e nunca falamos da parte que traiu. Então, como é que a gente resolve isso? Aqui é uma outra questão. Primeiro, tem que separar da pessoa que casou segundo casamento? Não. Pede perdão para o Senhor, se conserta com Deus, eu não sei qual é o contexto, com sinceridade, com quebrantamento. Não é bagunça. Vou repetir aqui, não é bagunça. Casa separa, divorcia, casa separa, divorcia. Não. Isso é um acidente de percurso que temos que tratar cada caso no seu particular, de preferência com um aconselhamento pastoral. É bom que não haja divórcio, é lógico. Se tiver como se sentar com seu esposo, conversar, chamar o pastor com a sua esposa, o casal, marido e mulher, casal de pastor e a sua esposa, dar uma instrução, algum casal amigo, né? E principalmente o pastor da sua igreja, isso será de bom tom, isso será bom. Havendo a imoralidade sexual, irmãos, se eu me desculpar aqui, é que eu estou usando aparelho nos dentes, eu estava usando só em cima. E a partir desse mês de janeiro, eu comecei a usar embaixo. Então, às vezes eu falo, tá tudo machucado aqui, às vezes enrosco um pouquinho as palavras, tenham paciência comigo. Amém? Então, vamos lá. Onde que eu estava mesmo? Sim, é bom que não divorcie. Eu sempre vou ser a favor de não divorciar. Mas há casos que não tem jeito, há casos que é complicado. No princípio não foi assim, mas no princípio também não tinha doença, no princípio também não tinha morte, no princípio não tinha uma série de coisas. E por causa da dureza do coração, deixei bem claro no outro vídeo. Então, é bom que não haja. Eu sou 100% a favor de que se viva, que não se divorcie, mas se houver... Tem vários e vários casos, né? Violência, né? Tem caso de... Eu vou falar quando eu gravar sobre Atos, sobre Coríntios 7, sobre o caso de defraudar um ao outro, né? A mulher não defraude o marido, nem o marido da mulher. Cada um paga a devida benevolência. Aí fala de relações sexuais, etc. Mas não vou falar aqui hoje. Mas tem um caso aqui que eu preciso falar, que é a questão do que ofende, a questão da parte que trai. Vamos resolver agora essa situação aqui, nesses minutinhos aqui. Sempre nos falamos da parte traída. Mateus 19,6 fala, a não ser por porneia e casar-se com outra, comete adultério. Mas Jesus estava sendo questionado numa pegadinha com relação a repúdio. Eu disse que repúdio é uma coisa e divórcio é outra. Repúdio é uma coisa e divórcio é outra. Imoralidade sexual, porneia. Adultério, moiqueia. Deixei bem claro no outro vídeo. Vamos ler aqui em Provérbios 6, do versículo 20 ao 29. Lembrando que Mateus 5, 27 e 28, o Senhor fala que se alguém olhar para a mulher com desejos impuros, já adulterou com ela.
eu quero falar um pouquinho sobre o amargo adultério. Você que ainda não adulterou, você que não, ainda vou dizer assim, tá no caminho aí, tá querendo alguma coisa aí, você que é cristão pelo menos, né? Fica aí, como diz o povo, ligeiro, porque o negócio não é brincadeira não. Provérbios 6, de 20 a 29. Olha o que diz Provérbios 6, vou ler aqui na corrigida, fiel. 6, de 20 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 6, de 20 a 29. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará, quando te deitares, te guardará. Quando acordares, não falará contigo. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões do coração são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobice no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de alma preciosa, preciosa vida. Porventura tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo, não será inocente todo aquele que a tocar. Começa por esse princípio. Deus não tem o culpado por inocente. O culpado é culpado e pronto. Agora, olha bem, por causa de uma mulher adúltera, se chega a pedir um bocado de pão. Você já viu situações e casos de pessoa que trabalhava na sua empresa, aí arrumou um amante, e virou a cabeça, e perdeu o emprego, deixou o serviço, abandonou quem trabalha de pedreiro, às vezes abandona uma obra, comete alguma coisa, começa a fazer loucura, o patrão pega, vira a cabeça. Fica sem emprego, sofre a mulher, a ex, sofre os filhos, se ela continuar com a mulher, às vezes sofre ela. É uma que nem aquela pedra que se joga na água, vai aquela onda, vai onda, chega a se pedir um bocado de pão por causa de uma mulher adulta, por causa do adultério, né? Porque ela não adultera sozinho, o homem adultera com ela, lógico. Chega-se a pedir um bocado de pão. Ou seja, há consequências terríveis. Então, se você, de repente, está ouvindo esse vídeo aí, assistindo esse vídeo, e está aí uma moça bonita, falando com um crente, não crente também, mas agora me dirijo aos irmãos, porque está ali, de repente, no seu trabalho, alguma coisa. Irmãos, tome muito cuidado. O amargo do adultério é muito pesado. Terrível. Então, olha, observe comigo aqui um texto que eu vou citar já, que está em 2 Samuel, capítulo 11, de 11 a 27, só que eu não vou ler todo, eu vou ler algumas partes. 2 Samuel, capítulo 11, e nós vamos ler aqui alguns versículos aqui. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, tempo de guerra, Davi batalhando aqui, guerreando, deixa eu me ajeitar aqui, meu. Deixa eu colocar a almofada aqui. E Davi batalhando e guerreando aqui, lutando e conquistando. Então, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Tempo de guerra, saiu para a peleja, saiu para a batalha, porém Davi não foi, Davi ficou. Olha bem a situação. E aconteceu uma tarde, Davi se levantando do seu leito de tarde, descansando. Eu não sei se ele tinha dormido tarde, passou, enfim, eu sei que é de tarde, levantou do seu leito. Passeando pelo terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, que estava se banhando, se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já se lavara da purificação da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha aqui. Tempo de guerra, era para Davi estar no campo de batalha, sempre ia na frente dos seus soldados, guerreiro, homem de Deus, né? E estava em casa, à tarde levantou,
e quando ele sai no terraço, ele vê uma mulher se banhando, se purificando do tempo da sua menstruação. Se você pesquisar, você vai observar isso. Você vai encontrar isso lá em Levítico 15, de 19 a 24. Fazendo a sua purificação, então entrou a ela. E quando ele acontece isso, ele pergunta, né? Quem é essa mulher tão bonita? Que se lavava do terraço, ele viu. Né? Eu não sei se ela tinha costume, não sei o que houve ali. O texto diz que ela estava se banhando no lugar que era possível ser observada. E ele, no tempo de guerra, ao invés de estar em tempo de guerra, à tarde, levantando, enquanto seus soldados estavam no campo batalhando, matando e morrendo, ele levanta-se à tarde e vê uma mulher bonita, chama ela, tem relações com ela, sabendo que ela era mulher de Urias, o Heteu, né? Diz o texto aqui. Quem é ela? Ela é mulher de Urias, o Heteu. E aconteceu o quê? Ela engravidou, mandou avisar. Alguém mas já sabia, olha, diz a Davi que eu estou grávida. Alguém já sabia. E ele falou, e agora? Agora eu vou resolver a situação. Pronto, já sei o que eu vou fazer. Olha o que Davi faz. No versículo 6 e 7, Davi tem uma ideia. Olha bem aqui o versículo 6 e o versículo 7. Então Davi mandou dizer a Joabe, que era o seu capitão, né? Envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Um banquete, faz um jantar com a sua esposa, né? Estou mandando aqui alguma coisa, uma pizza para você comer com a sua esposa, um bom vinho, vai lá, alega-se com a mulher da tua juventude, né? Então, porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do Senhor, seu senhor, e não desceu à casa. Não vou deitar com a minha mulher. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, né, o capitão, e os seus servos, meu senhor, estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. De forma alguma, rei. Se o povo está na batalha, eu estou aqui. Não, de forma alguma. Eu vou ficar aqui com os meus companheiros lá. Olha bem. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu deitar-se na sua cama com os seus servos, com o servo de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Ele tentou uma estratégia, leva uma boa pizza, leva uma boa lasanha, uma boa massa, toma um vinho com a sua esposa, não deu certo. Então fica aqui, então, embebedou, deu o melhor vinho que tinha, imagino, para Urias. Aí, tentando escapar, eu terei, mandei, a mulher tá grávida, e agora? Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Não deu certo. Dar um presente para ele beber e comer com a sua esposa e ter relações com ela. Não deu certo ele embebedar o rapaz para tentar que ele lutasse com ela. Então agora tem uma outra estratégia. A terceira estratégia é, vou mandar uma carta para Urias, seu capitão. Você vai entregar para ele. E esse homem era fiel. Ele não abriu a carta, não leu a carta. Ele era um homem temente a Deus e fiel ao rei, ao seu capitão e aos propósitos de Israel. Então ele pegou uma carta e escreveu para Urias a carta nesses termos. Vou falar em minhas palavras para ganhar tempo aqui. Você vai fazer o seguinte, vai pegar onde tiver a frente de maior batalha e vai colocar Urias à frente, junto ali. Quando estiver ali onde o pau está quebrando mesmo, vocês se afastam e deixa Urias ali. Olha bem. Então, Davi fez isto. E ele foi para o campo de batalha, levou a carta, que era uma carta da sua execução. Urias estava levando a sentença de morte por causa de um erro de Davi, que queria culpar, que queria se excusar, que queria se eximir, que queria se escapar do julgamento do juiz. Poxa, agora, se ele tiver relações com a sua esposa, então o filho é dele, e eu tô livre desse problema aqui, e fim de papo. Aí não foi isso que aconteceu. Urias desceu, levou a carta para Joabe leu a carta e disse o que tinha que ser feito, né? Disse o que tinha que ser feito na carta. Olha bem, verso 17.
16, 17. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o povo, né? No lugar, eu falei que recuava, não. Onde tiver o povo que tivesse mais peleja, o valentes aí, deixa aí o Urias aí. E ele morre. Então ele manda uma carta a saber para Davi, olha, morreram várias pessoas, aconteceu isso, isso e isso. Só que e também morreu Urias. Aí Davi, ufa, tô livre disso. Morreu Urias, o que ele fez? Ele pegou a mulher para ele, como esposa. Né? Trouxe a mulher para ele. Olha bem. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, 24. Desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos do rei. Também morreu o teu servo, Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e derrota. Esforça tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, lamentou o seu senhor. Então, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E foi por mulher, e deu à luz um filho, porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, capítulo 12 agora, e apresentou-se ele a Davi, dizendo-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E o rico tinha muitas coisas, tinha gado, tinha rebanhos, tinha ovelha, cabrito, novilhas, etc, etc. E tinha um homem lá que era pobre, só tinha uma ovelha, uma cordeirinha. E chegou uma visita na casa do homem rico. O homem rico, ao invés de pegar dentre os seus rebanhos um novilho, um cevado, um cabrito, um cordeiro, ele pegou a única ovelhinha daquele homem pobre e matou para servir o banquete. E Davi, furioso, verso 5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso, digno de morte. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Um homem desse tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais. Ele paga 4 vezes mais e morre. Não, isso está errado, imagina. Ele tem tantos rebanhos e vai pegar a cordeirinha do outro. Então Natã diz assim, tu és este homem. Diz assim diz o Senhor de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias o heteu feriste a espada, e a mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Usou que os filhos de Amon naquela peleja matassem ele. Agora, pois, não se apartará a espada de jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Tomou a mulher de Urias, ou seja, Batseba. Presta bem atenção aqui. Aqui ele tomou, e Deus está repreendendo porque ele tomou para a mulher. Porque era a mulher de Urias. Presta bem atenção, isso aqui é fundamental. Verso 10, marca esse versículo, 12, 10, 2 Samuel 12, 10. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Verso 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha bem o que diz aqui, Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. Pode ser Davi, pode ser quem for. Deus não tem o culpado por inocente. Presta bem atenção. Mas tem um detalhe aqui que nós não podemos deixar passar. Quando Davi diz, pequei, ele diz, pequei contra o meu Senhor. Verso 13, né? Pequei contra o Senhor. E disse Natã, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ele se arrependeu, evidentemente que houve arrependimento. Pecou, ele se arrependeu e Deus o perdoou. Mas as consequências vêm. Só uma curiosidade aqui, que ele disse, 4 vezes tem que pagar aquele que fizer isso, né? Lembra?
tomou a cordeirinha, esse homem, ele tem que morrer. Ele tem que pagar quadruplicado. 4 filhos de Davi morrem na sequência do pecado. Um dos filhos de Davi deita com uma das mulheres de Davi. Se fez em oculto, vou mostrar aqui as claras. Observe isso. Em 2 Samuel 13, 18, o filho de Batseba, esse com quem ele teve adulterando com ela e engravidou, esse que ela mandou avisar, olha, estou grávida, esse filho morreu. E Davi jejuou, e Davi chorou, e Davi orou, e Davi buscou, e Deus não permitiu que ele vivesse. Não é maldição hereditária, é um caso aqui, nós temos que observar o que eu sempre falo. É normativo ou é descritivo? Está descrevendo um assunto pontual ou é uma norma? Não, é uma descrição de um ponto que está ali no contexto histórico. E Deus não permitiu que o menino vivesse. Morreu o menino. Em 2 Samuel 13, 1 e 2, você vai ver a história de Aminon e Tamar, onde morre Tamar. Se você observar, né, Absalão, aquela questão que ele mata Amnon, né, Aminon e Tamar, sua irmã, meia-irmã, né, relações ali. Em 2 Samuel 18, 15, Absalão morre, outro filho de Davi. E em 1 Reis, capítulo 2, de 12 a 25, você vai ver aqui 24 e 25, Adonias, outro filho de Davi, também é morto. Então, vamos observar aqui essa questão. Você pode ler aqui, ó, capítulo 13, né? E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Aí segue toda a história, que depois você lê com calma. Então ele perde, só uma curiosidade, paga 4 vezes, ele pagou 4 filhos morreram. Só uma curiosidade aqui. Se você observar o Salmo 51, o Salmo 32, ali está um lamento de Davi, o quebrantamento de Davi. Há um versículo 17 de Salmo 51 diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi reconheceu ali que ele errou, que ele pecou e se quebrantou diante de Deus. Consequência vai ter, meu irmão. Se você adulterou, se você adulterar, alguma consequência vai ter. E outra coisa, não fique encoberto. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Ele tem olhos como chama de fogo. Uma hora a casa vai cair. Deus é um Deus de misericórdia, mas não tem o culpado por inocente. Então Davi se arrependeu, mas as consequências ocorreram. Se você observar aqui agora, nesse ponto, eu quero já ir fechando essa nossa conversa, eu quero falar sobre a grande misericórdia do Senhor. Por quê? Porque eu estou falando sempre da parte traída, mas não falamos da parte que trai. Não todo mundo, né? A maioria. E aqui eu quero falar sobre a parte que trai. Aqui no caso, Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus escolheu para assumir o trono, etc. Ele comete esse pecado pesado. E Deus não o teve por inocente. E ele se arrepende e Deus o perdoa. Eu quero que você observe, em Lamentações 3, 22, está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são para sempre. Novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 3, 23. Se você adulterou, você pediu perdão ao Senhor, de repente conversou com a sua esposa, houve divórcio, alguma coisa, enfim, você pecou também. Precisa pedir perdão para Deus, para sua esposa, para todos aqueles que foram atingidos. Só que eu quero que você observe uma coisa, que a misericórdia do Senhor não tem fim. Não estou dizendo que ele passa a mão, eu estou dizendo que ele é misericordioso. Davi teve vários filhos, teve várias mulheres e vários filhos. Mas foi o segundo filho dele com a mulher com que ele adulterou que Deus levantou como rei de Israel. Observa isso. O primeiro filho, que é o filho com quem ele adulterou, Deus matou aquela criança. Deus não deixou ele viver. E se você observar aqui 12 e 10, eu disse bem claro, né? Que era para nós observarmos 12 e 10. Olha aqui. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Só que Deus usa o filho dessa mulher, o segundo, não o do adultério, mas o segundo, porque o segundo, Davi já era de fato o marido dela. Você entendeu a misericórdia de Deus? Você entendeu como Deus é misericordioso? Como é grande a misericórdia do nosso Salvador? Atenta para isto. Pecou, pediu perdão,
Meu irmão, não é um ciclo. Eu vou pedir perdão, vou pecar. Vou pedir perdão. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Estou dizendo de um acidente, de um caso pontual. Não estou dizendo de alguém safado, sem vergonha, que já vai com suas intenções, né? Não vou ficar aqui citando assuntos, porque o tempo vai ficar estendido, mas estou falando de coisas que aconteceu ali, que você pecou, cometeu um adultério. Como Davi cometeu um adultério. O rei de Israel, o exemplo de Israel, aquele que estava ali guerreando as guerras do Senhor. E Davi, puxa vida, agora as nações vizinhas vão falar mal do meu Deus por causa do que eu fiz. E nós pecamos, e quando pecamos, queridos, nós trazemos tragédia. A tragédia é muito grande. O divórcio é uma tragédia. É uma tragédia. O divórcio também, mas eu digo o adultério, né? É uma tragédia, né, que vai ocasionar o divórcio. É uma tragédia o adultério. E Davi adulterou, mas Deus misericordiosamente o perdoou. Lembra que Deus fala no versículo 12:10? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para tua mulher. Agora, observe comigo o que está escrito em 1 Reis 1, 32 e 33. Primeiro livro dos Reis, 1, 32 e 33. 1 Reis 1, 32 e 33. E você vai observar a grandeza da misericórdia de Deus. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos tomai convosco o servo de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Rei Salomão, filho da mulher, ex de Urias. Agora sim, mulher de Davi. Agora sim, mulher de Davi. As consequências ocorreram na vida de Davi. Mas agora ele podia falar que era sua esposa. Observe isso. Mas morreu Urias. Não. Se fosse o caso, ele adulterou antes de ela morrer. Presta bem atenção nisso. Mas Deus escolheu o filho dessa mulher. Você notou a diferença aqui? Você notou a grande misericórdia do Senhor? Lembra na outra situação que Davi peca, no recenseamento de Israel? Que ele fala assim: caia na mão de Deus, mas não caia na mão dos homens. Deus é misericordioso. Se você pecou, meu querido, debruça-se em lágrimas, em clamor, em súplica. Certamente, Deus não rejeitará um coração quebrantado. E assim ele fez com Davi. E o filho de Davi, primeiro, com essa mulher, morreu. Mas o seu segundo filho, entre todos os filhos que ele tinha, de outras mulheres que ele teve, ele escolheu o filho daquela que havia sido uma adúltera. Você notou isso? Você notou a grande misericórdia? Observe comigo também, 1 Reis 2, e o versículo 15. Disse, pois, ele... Não vou ler o contexto todo, mano, para você ler, tá? Disse, pois, ele... vou ler o 13, tá? Em diante. 13, 14, 15. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba. Agite é uma outra mulher de Davi. Mãe de Salomão, Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela: de paz é a tua vinda? Ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser do meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Por idade, ele deveria ser o rei. Mas Deus inverteu aqui, ó. Não, o rei vai ser de Salomão. Não do mais velho, vai ser de Salomão. Mas Salomão não é o filho da mulher que adulterou? É. E o rei Davi adulterou e não continuou sendo rei? Sim. Pediu perdão, se quebrantou diante do Senhor e verdadeiramente se arrependeu. Você consegue observar aqui a grande misericórdia de Deus? Eu não quero incentivar que ninguém venha adulterar, pelo amor de Deus. Não coloque palavras na minha boca, não estou falando. Seja santo, procure viver uma vida santa. Mas socorrer isto, quebrante-se diante do Senhor. Se Deus se agradar de ti, te perdoar, se você se quebrantar, Ele vai perdoar. Então você tem vida em Cristo Jesus. Presta bem atenção nisso. Olha o que está escrito aqui em João 8, né? Deus é um justo juiz, mas também Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas é um justo juiz. Ele sabe julgar reto. Nós julgamos segundo a nossa maneira vã,
Mas nós temos que julgar segundo a reta justiça, que é a justiça de Deus, e segundo a justiça de Deus, ele que é rei e senhor, ele julga com retidão. Quem sabe você está aí, pastor, que adulterou, que pecou, e as pessoas estão apontando, estão descendo a guasca, e vão bater mesmo. Se você adulterou, vão bater mesmo, certo? Vão bater mesmo. Mas o Senhor misericordioso que perdoa. Teve um pastor, fala rapidinho aqui, mas estou indo para o final já, tá? Que adulterou, pastor famoso, conhecido. Aí ele depois se restabeleceu, pediu perdão para a esposa perdoou, foi restabelecido o seu ministério. Então foi uma bênção. Voltou a pregar depois de um tempo de disciplina, né? Porque não é assim, pecou, vai lá. Não, tem que andar pelo caminho. Tem disciplina, tem toda aquela coisa toda. Tem que passar pelo crivo ali. Mas enfim, Deus era com ele, Deus abençoou, e ele continuou pregando, e continuou a bênção. E um dia ele foi pregar num grande congresso, num ginásio. A hora que ele entrou, começaram a vaiar, e algumas pessoas insultaram-no, dizendo adúltero, adúltero, adúltero. Ele esperou que a turma se calasse, e depois que a turma se calou, ele disse: este público aqui, na sua maioria, que me criticou e me vaiou aqui, eles estão hoje pior do que Satanás. Porque o homem peca, Satanás acusa, Deus perdoa, Satanás não pode mais acusar. Hoje, eu cheguei diante de um público que, embora eu tenha pecado e tendo sido perdoado, esse povo não me perdoou e continua me acusando. Esse público aqui hoje está pior do que o acusador. Fechou a Bíblia, virou as costas e foi embora. E o povo se calou. Então as pessoas batem mesmo, mas o Senhor é misericordioso. Em João 11, de 1 a 11, conta a passagem de que uma mulher foi pega no ato de adultério e levaram a Jesus. A lei mandava levar os dois, mas eles queriam pegar Jesus de alguma forma e levaram somente a mulher. E Jesus ali estava escrevendo na areia, chegaram para ele, baixou, começou a escrever, e as pessoas falando: o que você acha que deve ser feito? E Jesus ali se endireitou e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Desde o menor ao maior, todos foram largando as pedras e saíram. E diz a palavra do Senhor que ele olhou para aquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ninguém ficou aqui mais, ninguém. Nem eu te condeno, verso 11. Vá e não peques mais. Aqui está a chave. Vá e não peques mais. Adulterou, errou, pecou. Davi pecou, adulterou, mas não fez mais isso. Vá e não peques mais. Como não pecar mais? Nós somos pecadores. Você vai cometer outros pecados, pensamentos, palavras, etc. Mas esse pecado não faça mais. Foi o que disse para aquela mulher. Compreendeu aqui a grande misericórdia? Não há quem não peque. Não atire pedra, não. Porque amanhã pode ser você. É mais ou menos por aí o ensinamento. Eu conheço, vou te falar de alguém que disse assim: não, eu nunca vou cair com o adultério, eu nunca vou cair, eu sou homem de oração, sou homem que busco a Deus, nunca vou cair, um dia caiu com adultério. E foi terrível. Foi terrível. Só que quando ele estava no seu ministério, as pessoas que pecavam, ele cuidava, ele ajudava, inclusive pessoas que adulteravam, não passava a mão. Tratava com amor, tratava com a severidade da lei, mas com amor e graça que tem que ser feito. Aplicava disciplina, mas não deixava de amar e não deixava de cuidar. Ele media com boa medida. Quando ele caiu, e foi grande a queda, e quando ele precisou de alguém estender a mão, com a medida com que ele mediu, ele foi medido. Socorreram também, abraçaram também, não passaram a mão no pecado, mas cuidaram dele e está restabelecido para a glória de Deus. A mulher samaritana, lá de João 4, Jesus diz assim para ela, no versículo 16, já estou adiantando aqui: chama o teu marido. Eu não tenho marido. Bom, disseste bem, que tivesse 5 e o que tem agora não é teu marido. Veja que tu és profeta. E ele começa a falar com ela, etc e tal. Só que se você observar no versículo 14, para uma mulher que teve 5 maridos, que o que estava com ela agora não era marido, que é uma mulher de vida dissoluta, se você observar, Jesus ofereceu para ela do seu espírito. Verso 14. A água que eu tenho para dar, se alguém beber, nunca mais terá sede. Para uma mulher adúltera, de 5 maridos anteriores, e que o que a tinha agora não era marido, ele ofereceu do seu espírito. Você consegue compreender a grande misericórdia do Senhor nesse texto, meu irmão? Você consegue ver como é misericordioso? Ele é justo. Não está tão inocente, o culpado como inocente. Mas você consegue observar, consegue mensurar isto? Que na cruz ele morreu por pecadores, inclusive adúlteros. Observe comigo Tiago 4, verso 4.
Tiago diz assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem é amigo do mundo é adúltero, espiritualmente falando, e é inimigo de Deus. E nós temos que nos recorrer e chegar diante dele. E aquela mulher, ele faz dela uma missionária, essa mulher aqui. Ela oferece o Espírito, dá do seu Espírito, revela a sua vida verdadeiramente, dizendo, você teve 5, que tem agora não é seu marido, vai lá e chama. Não desprezou aquela mulher. E aquela mulher vai e chama os homens. Quais homens? O que tem sido seus maridos? Ou a população? Chamou os homens da cidade. E veio as pessoas ali. E ele começou a pregar e falou, fica com a gente, ficou 2 dias ali. E eles disseram, versículo 42, não é mais pelo que você disse, mas agora nós estamos aqui vendo, estamos crendo. Fez daquela mulher uma missionária. Ela foi falar de Jesus, anunciou Jesus, trouxe-os a Jesus, e Jesus foi pregado para eles, e eles se converteram, se arrependeram dos seus pecados. Você está entendendo como é que Jesus trabalha? Não é uma porta para vamos pecar, já que é assim, vamos pecar. Não. Eu estou de olho naquela morena, estou de olho naquele loiro, né, a mulher de diploma. Não. Depois eu me peço perdão. Não, querido. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Se você observar, para nós aqui fecharmos, eu quero que você entenda uma coisa. Arrependa-se e experimente a grande misericórdia de Deus. Nós lemos no começo sobre uma lista ali, maridos, amai a sua esposa, porque quem ama a sua esposa, sua carne, ele alimenta, ele sustenta sua carne, ele não vai destruir sua carne. Ame-a como a sua carne, e se você não quer trair-se, não vai trair a sua mulher. Esposas, sejam submissas ao seu marido. Maridos, amai sua esposa e se entregue para ela, como Cristo entregou para a igreja. 2 Coríntios 5:21, está escrito, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos filhos de justiça de Deus. Não conheceu o pecado, mas ele se fez, assumiu o pecado por nós. Imputou nele os pecados dos eleitos para que ele morresse por pecadores, os eleitos. Em Romanos 4:25 diz que ele se entregou por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Inclusive você que adulterou, aquele que adultera, que pecou, há esperança. Se quebrante diante do Senhor. Em Efésios 4:32 diz que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. O que fazer? Agora estou falando com a parte culpada, a parte que ofendeu, a parte que usou desse mal, essa tragédia, desse amargo do adultério. Seja pastor, irmão, irmã, alguém que está me ouvindo aí. Se arrependa dos seus pecados. Olhe para Jesus Cristo. Assim como ele perdoou aquela mulher apanhada em adultério, assim como ele perdoou aquela mulher samaritana, assim como ele perdoou tantos outros, assim como ele me perdoou, assim como ele perdoou aqueles que estão em Cristo. Em Romanos 2, versículo 4, diz o texto que as riquezas da misericórdia do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Sabia que Deus que nos conduz, como está morto de ofensa e pecado, mas é Ele que nos conduz. Tem gente que peca, adultera com uma mulher hoje, outra amanhã, um homem hoje, outro homem amanhã, e não está nem aí. Vai morrer assim, não está nem aí. Mas alguns ali, Deus vai lá, há muitos, né? Ele vai e dá a graça de se arrepender, de reconhecer realmente. Pode ser que o casamento não restabeleça, pode ser que a vida sua vida seja diferente, mas uma coisa é certa, você precisa partir dessa vida estando com Cristo. Quando Ele voltar, você tem que estar com Cristo. Precisa se arrepender dos seus pecados, seja adultério, seja qualquer outra coisa. Mas como eu estou falando de divórcio, novo casamento, por isso eu estou citando esse texto, essas passagens. E para aplicar, eu quero ler em Mateus 11, de 28 a 30. Aqui eu faço a minha aplicação e aqui eu vou encerrar. Mateus 11, de 28 a 30. Diz assim a sagrada palavra do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As vossas almas, nossas almas sem Cristo, seja adultério ou qualquer outra coisa, não tem paz, não tem descanso. Mas suponhamos que você é um cristão que cometeu um adultério, destruiu seu casamento, perdeu ali um emprego, perdeu a família, perdeu tudo, se arrependeu, ou está aí sem descanso, se arrepende dos seus pecados, volte-se para Jesus. Jesus é misericordioso, ele perdoou Davi, ele restabeleceu ali a vida de Davi, muito embora houvesse dificuldades, Deus o repreendeu porque tomou a mulher de Urias.
agora da própria mulher que era de Urias, agora sim passa a ser esposa dele, Deus o reconhece esse casamento, e do seu filho, da mulher com quem ele adulterou, ele faz o rei de Israel, da linhagem de Davi. Note bem isto. Não despreze a grande misericórdia do Senhor. Não é bom que adultere, não é bom que divorcie, não é bom que se separe, é bom que reconcilie, é bom que esteja junto, mas se houver porneia e imoralidade sexual, pode divorciar. Se o descrente quiser ir embora, pode divorciar. Se houver divórcio, se houver repúdio, deve-se dar carta de divórcio para demonstrar que houve cancelamento do casamento. Se a parte agora, falando com a parte culpada, arrependa-se. O que basta a você? O que basta ao pecador? Arrepender-se. Amém? Que você se debruce nele, ache descanso para sua alma. Talvez você adulterou e está aí desesperado, pensando, meu Deus, e agora? Não tem mais jeito, não tem mais socorro, não tem mais solução. Tem. Em Jesus tem. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não tem o culpado por inocente, mas um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor preserve o seu casamento e, se for o caso, Deus preserve o seu segundo casamento em Cristo Jesus.